buenas tardes nuevamente a nuestro público asistente a este segundo día de conferencias de la Muestra Internacional del Cebú Mexicano, edición virtual 2020. Vamos a dar inicio a la segunda conferencia de este día. Antes que nada, hubieron dos preguntas que entraron después de que terminamos la sesión. Quiero darle rápidamente una contestación. Nos preguntaron que por qué se veía que la información, de repente la curva subía, de ahí caía abruptamente y volvía a levantarse poco a poco. La explicación la dio el doctor en la conferencia y se refirió a que en el 2013 fue el año base que se utilizó para las evaluaciones genéticas de este catálogo 2020. Entonces, por eso es que al ser ese año, el año base, es el que se toma como referencia para poder evaluar los datos de los demás individuos. Entonces, por eso es que se ve que cae abruptamente la información en ese año, porque en ese año se toma como base para poder evaluar el desempeño de los animales en base a ese año, de los animales que nacieron en ese año y a los datos que hay en ese año. Esa es una respuesta. La otra pregunta que nos hacían era que si los datos del 2019, ¿cuántos habían sido? Ahí el doctor eliminó el año de 2019 dentro de las evaluaciones porque la información que había era muy poca, era un número pequeño de datos productivos que habían sido recabados en los ranchos para esta raza, por lo cual decidió dejarlo fuera. Como referencia, quiero indicarles en el 2018, que fue el último año que utilizó para la evaluación, fueron 514 datos productivos de la raza que entraron a esta base de datos. 2019 fue mucho menor esa cantidad de datos, entonces por el número y por lo que venía haciendo de los años anteriores, decidió no tomar ese año esos datos. Pero bueno, esa es respuesta a las dos preguntas que tuvimos. Vamos a dar entonces inicio a esta segunda conferencia del día, que está titulada como Momento Actual en la selección del Nelore y Nelore Mocho en Brasil. La conferencia va a estar impartida a cargo del médico veterinario zootecnista Lauro Fraga Almeida. Él es el gerente de mejoramiento progenética de la Asociación Brasileira de Criadores de Cebú. Así también él es el coordinador del Programa Nacional de Evaluación de Toros Jóvenes en la Asociación Brasileira de Criadores de Cebú. Así también, dentro de su currículum, además de ser médico veterinario zootecnista, él tiene un posgrado en juzgamiento de razas cebuinas por la FASU, que son las facultades asociadas de Uberaba, y tiene también un posgrado en gestión de agronegocios por Reagro. Una persona con conocimiento amplio del tema, una persona que es responsable de las evaluaciones del programa genético de la Asociación Brasileira de Criadores de Cebú. Y como sabemos, en Nelore, si hay un lugar en el mundo que tiene quizá la mayor cantidad de animales, Nelore es Brasil. Entonces, tenemos aquí ante ustedes a la persona responsable de las evaluaciones de los toros jóvenes de esas razas. Es algo muy interesante la información que nos vendrá a exponer. Bien, pues cedemos los micrófonos entonces al médico veterinario zootecnista Lauro Fraga. Buenas noches, doctor Lauro. Paso los micrófonos para empezar su presentación. Bienvenido a esta muestra internacional del Cebú mexicano. Buenas noches, doutor Fernando. Muito prazer pelo convite. Muito bom estar com vocês todos. Espero corresponder. Vou falar em português, fazer a apresentação em português, mas tentarei falar de forma que todos possam entender. Então, uma honra, um agradecimento à BCZ pelo convite e à Associação Mexicana de Criadores de Cebú por esta oportunidade. Já podemos, então, começar a apresentação? Vamos a ela, então.
Adelante, doctor. Então, Perfeito. vamos falar sobre o momento atual da seleção de Nelore e Nelore Mocho no Brasil. É importante lembrarmos sempre a associação, né, a função da nossa Associação Brasileira de Criadores de Zebu. Nossa missão é contribuir para o aumento sustentável da produção mundial de carne e leite, através do registro genealógico, do melhoramento genético e da promoção das raças zebuínas. Lembrando sempre que a seleção é um ponto de equilíbrio. Então, o que tentaremos colocar hoje, né, será sempre a busca de um equilíbrio. E a importância dessas raças zebuínas no sistema de produção de carne do Brasil. O Brasil, né, como um país americano, foi descoberto pelos portugueses em 1500. E quando aqui chegaram, o maior mamífero que nós tínhamos eram as antas. Em 1530, chegaram os primeiros bovinos, que ajudaram na colonização do interior do Brasil, e de origem ibérica. Esses animais cresceram no Brasil em termos de cruzamentos, né? Mas diminuíram em tamanho, se tornaram resistentes aos parasitas, aos carrapatos, principalmente. Hoje ainda temos algumas dessas raças, mas não tem uma função econômica, né? Como o pantaneiro, o junqueiro, o raleiro, né? Algumas raças aí que persistem até hoje. E no século XIX, né, devido ao trânsito de navios que existia entre Portugal, Brasil, África, Índia, né, havia o tráfico dos animais. Com certeza, alguns animais zebuínos por aqui ficaram e cruzaram e despertaram a curiosidade dos criadores brasileiros. Então, no final do século XIX, vieram as primeiras importações intencionais. Nós temos hoje 140 anos de zebu no Brasil. Então, nesse total de menos de 7 mil exemplares que chegaram ao Brasil, hoje representam 80% do rebanho genético brasileiro. Aqui é uma vista da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Toda essa área na foto, né, é o parque de exposição, aqui a sede, aqui a pista de julgamento, os pavilhões. A associação em números, né? Nós temos hoje 22 mil associados, são 23 escritórios em a maioria dos estados brasileiros, número de técnicos e 244 jurados por todo o país, jurados das raças zebuínas. Como falamos, no final do século XIX, chegaram esses primeiros animais e os documentos eram feitos pelos próprios proprietários, que entenderam, no ano de 1919, que deveriam criar uma associação de registro, um livro de registro, e aí seguindo, né, uma tendência inglesa, o Herd Book. Então, em 1919, se criou o Herd Book Zebu, que se oficializou os registros genealógicos. E, em 1938, o Ministério da Agricultura, então, delegou à então Sociedade Rural do Triângulo Mineiro o direito do registro das raças zebuínas. E de 1939, então, até 2019, nós tivemos um total, né, de registros genealógicos de nascimentos, fazemos 2 registros, né, e registro genealógico definitivo, um total de próximo a 20 milhões de registros de todas as raças, sendo a raça Nelore e Nelore Mocho, no Brasil, elas são registradas juntos, né, elas representam 81% desses registros genealógicos. Então, é bem representativo no Brasil a raça Nelore e Nelore Mocho. As provas zootécnicas, então, o controle de desenvolvimento ponderal começou em 1968, as provas de ganho em peso começaram em 72, o controle leiteiro em 1976 e as avaliações genéticas propriamente ditas em 1984. Então, é muito recente o melhoramento genético efetivo através de avaliações. E com esse desenvolvimento ponderal, nós temos, então, anualmente entram
250 mil novos animais todos os anos entram em pesagem no Brasil. E nós temos, então, um total de 21 milhões de pesagens válidas, né? E aí a raça Nelore e Nelore Mocho somam 83%. Então, nós tínhamos 81% em registro e passando para 83% em controle de desenvolvimento ponderal, mostrando, então, um comprometimento muito grande dos criadores para com o melhoramento genético. Aqui as provas de ganho em peso, a gente acha muito importante, elas em confinamento, começaram em 72 e até hoje são 37 mil animais avaliados, e nós temos também a modalidade de prova de ganho de peso a pasto, onde se simboliza, né, um tratamento, um manejo de recria, pegar o bezerro da desmama e levar ele ao sobreano, então, num grupo contemporâneo, igual, né, acompanhado, e essas provas cresceram muito. Então, o número é bem superior ao confinamento, porque o custo é baixo, e aí 86 mil animais avaliados na prova de ganho de peso a pasto. E, novamente, a raça Nelore como a raça de maior número no Brasil. Então, o registro genealógico, a gente sempre é importante frisar que é o controle de origem e garantia de atendimento ao padrão das raças. Então, ele é a base de todo o programa de melhoramento, passa pela segurança do registro genealógico. E as provas zootécnicas é um controle de desempenho sob condições sistematizadas. Então, como o doutor Viveiros, o doutor Joel Domingues colocou na palestra anterior, a importância da escrituração. Então, os índices reprodutivos, como peso materno, peso de desmama, peso sobreano, os índices reprodutivos, idade ao primeiro parto, intervalo entre partos, quer dizer, todas as informações merecem ter um cuidado muito grande para que possamos, na hora da avaliação genética, ter a segurança das informações que serão geradas. Quanto maior segurança e veracidade nas informações inseridas, melhor os resultados nas avaliações genéticas ao final. E aí começa pela parte básica, né, os cadernos de anotação na fazenda, que vão ser passadas para a associação, né, os cadernos das comunicações de cobertura, seja monta natural, seja por inseminação artificial. Então, essas informações são importantíssimas, pois são a base reprodutiva do melhoramento. Da mesma forma, o caderno de nascimento. Gerou-se a cobertura, vai gerar o nascimento e existe a conferência, a associação, então tem essa importância cartorial de conferir o prazo de gestação, de conferir se o touro comunicado na cobertura é o mesmo comunicado no nascimento, daí a importância do certificado de registro genealógico. Quando passamos para o controle de ponderal, a importância das balanças. No Brasil, nós fazemos sistema de pesagens trimestrais, sendo uma pesagem do técnico, uma pesagem do criador, outra do técnico, outra do criador. Então, o técnico visita a fazenda 2 vezes por ano e nos meses definido, né? Existem 3 rotas, 3 calendários de visitação, né? Que estão descritas abaixo, sendo, então, repetindo, 2 visitas do técnico ao ano e 2 pesagens realizadas pelos criadores, 4 pesagens anuais. Importante a gente frisar o regime alimentar, se esse animal está a pasto, se esse animal tem alguma suplementação ou se ele está confinado, né? Então, é importantíssimo essa informação na hora das pesagens. Da mesma forma, separar os grupos de manejo. Numa mesma propriedade, nós podemos ter um pasto muito bom, como esse acima à esquerda, e um pasto degradado, como esse abaixo. Então, se a gente separa o grupo de manejo, para nós sabermos que esses animais, numa pastagem melhor, com certeza terão um melhor ganho de peso, enquanto animais numa pastagem de menor qualidade terão menor ganho de peso. E sempre frisar a importância do grupo contemporâneo. Os animais permanecerem juntos o maior tempo possível. A partir da desmama, por exemplo, se formos separarmos sempre pelo menos de 5 a 10 animais, mantendo-os juntos, para que a gente acompanhe esses animais do nascimento até o sobreano. No Brasil, nós estamos, então, com 450 dias como peso de sobreano, diferente de vocês, que ainda mantêm 540 dias,
Mas esse acompanhamento, independente desse animal ser muito bom ou muito ruim, ele deve ser pesado até a idade final, para que a gente possa realmente identificar aqueles indivíduos melhores dos piores, da mesma forma, os pais e mães que geram melhores ou piores indivíduos. O relatório de pesagem, que pode ser impresso antes de ir para o curral, de forma que nos facilite ter a informação. Quando passa o animal, nós sabemos quem é o pai, quem é a mãe, sabemos a idade naquele dia, né, naquele dia da nossa pesagem, o sexo dele, qualquer erro que possa ocorrer, a gente tem como corrigir ali, e o número do animal. Então, anotamos a data do peso, o regime alimentar, o grupo de contemporâneos, grupo de manejo e a condição de criação dos animais. Então, é um relatório impresso, isso quando os técnicos da DCZ fazem a visita, esse relatório está no computador, mas quando vai ser feito pela fazenda, tanto pode ser impresso, como também pelo computador. Mas é importante ter, para se faltar algum animal, saber que esse animal não pesou e procurá-lo para evitar que ele não tenha a pesagem correspondente. Após essa pesagem, né, após completar os 210 dias, a idade que nós consideramos como idade média de desmama, com peso calculado aos 210 dias, nós usamos essa idade como referência, é gerado um relatório para os criadores, onde aparece o pai, aparece a mãe, o sexo dos animais, a idade naquele dia da pesagem, o regime alimentar, condição de criação, aqui vem o peso de nascimento, o peso calculado aos 210 dias e o ganho de peso individual. E aqui, fazendo uma regra, a gente tem aqueles animais que estão abaixo da média, são os animais regulares, da média a um desvio padrão abaixo são os regulares, abaixo de um desvio padrão seriam os inferiores, da média até um desvio padrão nós temos os animais superiores, e acima de um desvio padrão nós teríamos os animais elite. Então, para a idade, para o peso calculado aos 210 dias, nós teremos, então, aqui os indivíduos classificados como excelente, como superiores, como regular e inferiores. Se precisássemos descartar, já nos ajudaria escolher os animais abaixo da média. Da mesma forma, ressaltamos a importância da circunferência escrotal, mensurada ao redor dos 12 meses de idade, e, se possível, uma outra mensuração aos 18 meses. Mas mais importante é ao redor dos 12 meses de idade. Da mesma forma, todos os partos devem ser informados, mesmo que essa vaca venha a ter uma cobertura de touro desconhecido, esse parto é importante para identificarmos o intervalo entre partos, o número de crias, né, ao todo em sua vida, e a sua idade ao primeiro parto também. Após a desmama, essas matrizes, né, que desmamaram os filhos, é gerado um relatório para o criador, onde mostra a mãe, né, a idade dela, a idade ao último parto, a idade ao primeiro parto, quantos filhos teve, quantos partos teve, o intervalo entre partos. Esse índice PRS significa precocidade, resistência e sobrevivência, é a capacidade que a matriz tem de emprenhar, de parir e de desmamar o bezerro, e a eficiência reprodutiva, a capacidade que ela tem de gerar crias todos os anos. O número de filhos que participam do controle ponderal, aqui é o índice de habilidade materna mais provável, então, quanto acima de 100 seria o ideal, né? Então, são as matrizes mais leiteiras. E esse índice de produção total seria um somatório que dá uma maior, mostra um conjunto, uma eficiência maior dessas matrizes. Embaixo a gente tem, então aqui em cima, desculpa, as informações individuais de cada matriz, e embaixo nós temos uma informação do rebanho, desse grupo de matrizes, qual é a idade do último parto, a idade média, qual a idade que elas pariram a primeira vez, daqui a 32 meses, qual é o número de partos médio do grupo, o intervalo entre partos, né? Quanto mais próximo de 365 dias seria o melhor,
a precocidade, resistência e sobrevivência também ao redor de 365 dias ou melhor, e a eficiência reprodutiva, quanto mais próximo de 100, melhor. E então, através dessa análise, nós conseguimos identificar qual é a média desse nosso rebanho e a comparação com os animais para podermos estar, então, buscando as mais eficientes. E o objetivo, então, da escrituração zootécnica, que a gente consiga identificar indivíduos, famílias, linhagens, identificar animais de elevado valor genético para serem futuros reprodutores ou doadoras e nos dar subsídio para a seleção. E o rigor na coleta desses dados estará ligado sempre à confiança nesse trabalho de seleção e melhoramento genético. Adaptado aqui de Brickett, né? Conjunto de métodos e técnicas que visam o aumento da frequência de genes desejáveis ou boas combinações genéticas em uma população. Ainda, o melhoramento genético tem por objetivo escolher o melhor material genético para maximizar a produção nas condições ambientais existentes. Então, Lauro, o que a gente... Pois não? Lauro, pode falar devagado, um pouco devagar? Sim, desculpa. Sim. Obrigado. Então, o que falamos até então é que buscamos identificar aqueles indivíduos mais eficientes em cada propriedade, aqueles animais que têm um melhor desempenho, digamos, em ganho de peso, na parte das matrizes, aquelas que parem mais, que venham a parir mais cedo, ter o menor intervalo entre partos e desmamar bezerros mais pesados, e de acordo com essas informações, identificarmos esses indivíduos para podermos usar em maior escala essa genética melhoradora, ou seja, o melhoramento genético passa por identificação e multiplicação dos melhores indivíduos. Como podemos fazer isso? Então, como falamos, descobrir esses indivíduos geneticamente superiores, para as características que temos o interesse. E usarmos a possibilidade dos acasalamentos dirigidos. Acasalarmos o melhor touro com a melhor matriz, a combinação gênica desses indivíduos para melhorarmos as características que nos interessam. Nós temos, então, no Brasil, uma ferramenta que é o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, e esse programa passa por diferentes etapas. Nós temos que planejar, temos que executar, avaliar esses resultados, novamente planejar, executar, quer dizer, é um processo cíclico contínuo. A primeira etapa seria o planejamento, que é importante nós sabermos o perfil genético do nosso rebanho, né, o que nós temos em mão, para onde nós queremos ir, definir nosso objetivo de seleção e como faremos esse critério de seleção, qual é a pressão que exerceremos, né, geração após geração. Ou, em outras palavras, onde estamos, onde queremos chegar e a que velocidade vamos chegar nesse objetivo. E a forma de execução. Uma colheita sistemática dos dados, né? Importante, o Dr. Joel falou isso na palestra dele, essa colheita sistemática, né? Então, é importantíssimo que, no nosso caso, as pesagens trimestrais sejam feitas com todos os animais, o animal mais fraco ou aquele animal diferenciado que seja mantido no mesmo regime alimentar, no mesmo grupo de contemporâneos e que seja feita essa pesagem de todos eles. Isso encaminhado à associação, que vai fazer o processamento das avaliações genéticas, nos possibilitando a seleção e o acasalamento dirigido. Como garantir a qualidade dos dados? Então, a escrituração zootécnica fidedigna e submeter o máximo de animais a provas zootécnicas consistentes, quer dizer, que todos os animais nascidos participem. Nós não podemos descartar animais inferiores e não medi-los, não pesar. Se a gente estiver tirando os animais mais fracos, a gente interfere na avaliação e diminui a confiança dessa informação. No processamento das avaliações genéticas, avaliação genética nacional, onde temos um controle da qualidade de dados,
essas informações que por acaso cheguem com algum erro, com algum mascaramento que seja filtrado, esses animais são descartados e os dados não são processados, para podermos gerar, então, a predição dos valores genéticos. E o que é avaliado? Crescimento, né, peso ao ano, peso a desmama, peso ao ano e peso ao sobreano. A parte de reprodução, nós temos a idade ao primeiro parto, o intervalo entre partos, nós usamos o stayability, que é a característica de uma matriz até os 76 meses parir 3 vezes. Então, qual o percentual de filhas desse touro que consegue cumprir com esta função? Então, nós usamos o stayability, a habilidade materna, e me faltou dizer, o perímetro escrotal, ao ano e ao sobreano. Na parte de habilidade materna, é mensurado através do peso aos 120 dias, né? A importância do peso aos 120 dias é o fato de... o peso aos 120 dias é que não tem influência da alimentação, né? Então, esse animal, independente de receber um creep feeding, por exemplo, ou ter um manejo de suplementação alimentar, aos 120 dias, o ganho de peso dele é todo devido ao manejo da matriz, da mãe, ao leite da mãe. Então, é diferente do peso aos 205 dias, onde um animal, se tiver qualquer alimentação adicional, esse animal que come mais, né, essa ração, ele tem um desempenho diferenciado. Então, medimos a habilidade materna com o peso aos 120 dias. Então, a importância de pesar jovens os bezerros, né? Quanto mais novo essa pesagem, maior seguranças vamos ter na característica de leite dessa matriz. Na parte de carcaça, é medida através de ultrassonografia, que é a área de olho de lombo, e acabamento, e a gente ainda não utiliza, mas está sendo estudado pelo programa a utilização do marmoreio. E na morfologia dos animais, a estrutura, precocidade e musculosidade. A gente, então, olha muito o DEP, sem esquecer o animal. Então, um olho na diferença esperada da progênie, um olho nas avaliações genéticas e um olho no animal, para podermos escolher melhor os reprodutores, direcionando melhor os acasalamentos. E questionar sempre, nós estamos no caminho certo? Estamos acertando? O mercado está reconhecendo? Quais são as tendências genéticas, né, de um rebanho individual? Qual é a tendência genética do rebanho dentro da raça? E a evolução fenotípica que pode estar acontecendo. E sempre perguntar, é tudo o que precisamos? E onde entra a avaliação visual? Com a avaliação genética temos tudo? Ou ainda tem a importância do olho? Então, tentamos mostrar que as avaliações genéticas fazem parte do programa de melhoramento desde 1970. Nós não temos condições de medir todas as características de interesse econômico, né? Algumas características como o aprumo, a funcionalidade, a harmonia do animal, as características sexuais secundárias não são fáceis, não são possíveis de mensurar através da balança. Então, é importante que tenha a seleção visual, né? Então, a gente diz aqui, a seleção puramente numérica pode levar a desequilíbrios. Se a gente buscar sempre o maior peso, nós vamos estar fazendo animais com peso final maior, com maior taxa de manutenção e reduzindo a precocidade desses animais. Então, buscando uma harmonia, fazemos a seleção visual e a seleção através da avaliação genética. Nos machos, por exemplo, buscamos animais de estrutura forte, aprumos corretos, bom aparelho reprodutivo, não esquecer as características sexuais secundárias sempre, né, tanto para o macho como para a fêmea, vendo as diferenças, animais mais delicadas, mais femininas, animais que tenham um couro mais delicado no macho, né, a gente busca, né, um couro mais grosso, pelos mais ásperos, e nas fêmeas, pelos mais sedosos, né, vocês como os criadores sabem essa diferenciação, e nós temos que nos ater a isso. Uma fêmea que pariu 5 vezes
que desmamou 5 bezerros é diferente de uma fêmea da mesma idade que teve apenas uma cria e talvez não tenha desmamado tão bem o seu bezerro. Então, essa avaliação conjunta é importantíssima e a gente tem que estar sempre levando a comunhão da avaliação genética com a avaliação visual. Lembrando a curva de crescimento, né, entre a parte óssea, a parte muscular e gordura, então nós temos que ter um entendimento disso para sabermos como avaliar os animais. Né? Então, observem, nesse quadro, nós temos a parte do nascimento, dos 3 meses aos 22 meses, a ossatura vai diminuindo a sua proporção, em a parte vermelha muscular é maior, ela tende a diminuir e a gordura vem crescendo. Então, nós temos na gordura a terminação dos animais. Então, onde um ponto de identificação da chegada da terminação desse animal, onde nós buscamos animais mais eficientes, o ponto de equilíbrio entre o crescimento na composição de ossatura, gordura e musculatura. Essa foto para nós ilustra bem o que nós precisamos buscar. Esses 2 animais, 2 garrotes, 2 machos, têm a mesma idade, o mesmo peso, mas visualmente são diferentes. O animal B, com certeza, com maior volume de musculatura, com costelas mais amplas, né, mais arqueadas e com volume de musculatura melhor. Então, essa avaliação visual nos permite diferenciar esses 2 indivíduos com a mesma idade, com o mesmo peso, né, e diferentes morfologicamente. Então, mas seria a avaliação visual apenas suficiente? Né? Quer dizer, visualmente nós não somos capazes de quantificar a diferença genética entre os animais. Então, não podemos achar também que com os olhos conseguiremos identificar os melhores animais. 2 animais seria muito fácil vermos, mas e quando temos centenas, milhares de animais? Então, daí a importância da avaliação genética. Como, lembrando que o fenótipo é o ambiente, né, o desenvolvimento dos animais no ambiente, mais o genótipo desse animal. E, se a gente dividir o genótipo, nós teremos, então, a parte aditiva e os genes não aditivos. Dos genes não aditivos, né, entre dominância e epistasia, nós digamos que a gente descartamos o ambiente e os genes aditivos, onde estaria a capacidade da herdabilidade, seria o que o programa de melhoramento busca, identificarmos no mesmo manejo alimentar, no mesmo grupo de contemporâneo, a diferenciação genética dos animais. O que é a DEP? Foi falado na primeira palestra, mas já vamos repetir, a diferença esperada na progênie é a melhor estimativa que podemos fazer do valor genético de um gameta de um animal para uma dada característica. É uma medida relativa e, como toda estimativa, pode ser mais ou menos acurada. Então, é uma estimativa, uma predição está ligada a um erro. Então, a gente precisa ter uma acurácia que venha a ser a confiança nessa característica. E a acurácia varia de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Animais com menor acurácia são animais com menor número de filhos, e animais com maior acurácia nos dão mais segurança na informação que a gente vai oferecer. Então, já falamos aqui, animais jovens, ele pode sofrer maior informação. Vamos dar um exemplo, então, de animais com 8 quilos, né, num peso ao sobreano de 8 quilos. Todos esses grupos, né, aqui nos quadros, eles têm uma DEP de 8 quilos no peso ao sobreano. Esse primeiro quadro mostra animais com baixa acurácia, de 5% a 30% de acurácia. Então, nós temos uma grande variância de DEP. Nós temos uma DEP de 20 quilos a menos 5 quilos, tendo média de 8. Quando a gente passa a uma maior acurácia, observem que diminui a variância. Nós temos de 0, na parte baixa, né, a mais 15%.
E quando a gente passa para uma alta acurácia, nós temos, então, uma média mais constante e maior segurança dessa informação. Então, aí nós temos baixa, média e alta acurácia. Um outro quadro que ilustra da mesma forma, sempre falando de um animal com DEP de 8 kg de sobre-ano. Muitas vezes a gente estranha, mas eu usei o touro na fazenda e ele me deu animais com menos 4 quilos, menos 3,5 kg de DEP ao sobre-ano, enquanto um outro criador pode ter tido animais de mais de 19 quilos no sobre-ano. Então, esse animal de baixa acurácia, ele dá toda essa variância, enquanto quando nós temos um animal de maior acurácia, 80%, nós vamos ter uma menor variância entre o peso ao sobre-ano. Digamos, 5 quilos positivo a 10,8 quilos positivo. Então, quer dizer, a menor variância devido à maior acurácia. Mas, como devemos usar? Né? Então, sempre usando o bom senso, pensando, recomendamos, né, que 70% do que for utilizado em reprodutores seja trabalhado com touros de alta acurácia e 30% com touros de baixa acurácia. E dentro desse 30%, não focamos nunca em apenas um reprodutor. A gente utiliza um grupo de reprodutores para que, acertando ou errando, a gente tenha uma média, né? Então, essa é uma recomendação do bom senso. 70% dos reprodutores que formos usar com melhor alta acurácia, 30% com baixa acurácia, sendo que 30% a gente utiliza um grupo de touros, nunca apenas um touro. E a teoria? Ela está funcionando na prática? Né? A gente traz esse exemplo da indústria de frangos, né? Onde nós temos uma linha de frangos de 2001, a linha industrial, e uma linha de 1957, chamada de genética controle, né? Controle genético. Observem que nesse exemplo foi feita uma comparação na linha vermelha contínua, na linha vermelha pontilhada. Nós temos a genética de 1957 com a dieta utilizada lá em 1957. Se a gente mudasse a genética, se a gente mudasse a dieta para uma dieta de 2001, nós teríamos então essa linha contínua. A genética de frangos de 1957 com a dieta de 2001, nós teríamos essa linha contínua. Enquanto a genética de 2001 com a dieta de 1957 seria essa linha azul salteada, e na superior, a dieta de 2001 com a genética de 2001. Então, você observa que a diferença ela é muito mais genética do que nutricional. Então, a importância de continuarmos na busca do que falamos. No Brasil, nós temos o Instituto de Zootecnia, no estado de São Paulo, um instituto de pesquisa, e que eles são criadores de Nelore, e eles mantêm um rebanho controle desde a década de 70, então esse é o Nelore brasileiro da década de 70, e esse é o Nelore do Instituto de Zootecnia atual. Quer dizer, a diferença entre tamanho de animal, entre desempenho, nós tivemos durante a expogenética, em alguma expogenética passada, eles montavam um freezer com peças de carne, então tinham peças de carne desse indivíduo, né, selecionado, e deste indivíduo, que é o rebanho controle. E a gente conseguia ver, então, assim, o que impacta um trabalho de seleção. A raça Nelore, então, particularmente. Nós estamos aí, então, né, animais de pelagem branca, de casco preto, animais adaptados ao calor, animais que têm glândulas sudoríparas funcionais, melanina na pele que aguenta o calor, né? Então, quando falamos em bem-estar animal, as raças ebuínas têm um grande diferencial das raças exóticas, das raças europeias e ou sintéticas, porque elas são rústicas, são adaptadas e conseguem produzir mais. E no Brasil, nós não podemos esquecer, como dissemos, em 1500 não existiam bovinos no Brasil,
Hoje, nós somos 214 milhões de cabeças e essas matrizes são as mães da pecuária brasileira. Essas matrizes são as responsáveis por colocarem o Brasil aonde está na pecuária atual. A raça Nelore, então, usando os dados da BCZ, apresentando, então, os dados atuais, nosso peso ao nascimento, nos machos, ao redor de 33 quilos, nas fêmeas, 31. O peso aos 120 dias, 133 quilos, nas fêmeas, 125. O peso a desmama, então aqui na desmama, entendam, 210 dias, 193, 194 quilos, contra 180. Eu anotei aqui a palestra do Dr. Joel, o peso de vocês nos machos era 206 quilos, nas fêmeas 173, nosso 194 contra 180. O peso ao ano, então, 261 quilos nos machos e 233 quilos nas fêmeas, e no peso ao sobreano, então, 450 dias, é importante frisarmos, 327 quilos nos machos, 278 quilos nas fêmeas. Perímetro escrotal, uma característica de alta herdabilidade que tem sido usado muito no Brasil em termos de busca de eficiência reprodutiva. Então, nós temos tido um crescimento muito grande nessas características. Temos como média, devido ao grande número de animais mensurados, né, ao longo dos anos, em torno de 21 centímetros ao ano e 24,7 aos 450 dias. Então, uma característica de pressão que precisa ser feita e responde muito na seleção. A idade é o primeiro parto, devido ao grande volume, ainda estamos com 39 meses de idade média, mas tem havido uma pressão de seleção muito grande. Muitos criadores trabalhando, buscando animais mais precoces, e temos identificado uma resposta muito favorável da raça Nelore à fertilidade. Stayability, característica que a gente falou, né, de longevidade reprodutiva, então, com média de 33,9%, ou seja, em média, o rebanho Nelore, 33,9% consegue parir 3 vezes até os 76 meses de idade. E na parte de ultrassonografia de carcaça, é uma característica que a BCZ tem estimulado muito os criadores a fazerem, pois auxilia muito na identificação e pressão de seleção. A área de olho de lombo, então, média de 56 centímetros, acabamento 2,88 milímetros e o marmoreio também de 2,79. Aqui as características de herdabilidade, a herdabilidade para cada característica, desculpa, né? Então, todas aqui não vamos nos ater a isso, mas mostra identificado e a facilidade de aumentar a intenção, a pressão de seleção para cada característica de acordo com o processo do criatório. E a gente tem trabalhado com a genômica desde 2018, né? Só em 2019 foram 100 mil animais genotipados, e com a genômica nós conseguimos um aumento na acurácia da informação. Por exemplo, no peso materno, onde nós tínhamos um ADEP de 20%, a gente passaria, passa, né, para 35%. No peso ao desmama, onde nós temos 25% de acurácia, passamos para mais de 40%. Então, esse crescimento para as diversas características tem nos ajudado na identificação de animais jovens superiores e na intensificação do uso desses animais jovens. Então, nós diminuímos o intervalo de geração com maior confiança. Então, é uma outra característica forte da BCZ, é o investimento na genômica para que a gente possa identificar animais jovens e fazer o uso mais intenso desses animais mais jovens. Aqui um pouco sobre o Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens, programa que começou em 2010, e essa informação foi de 10 anos, né? Quer dizer,
esse é o total de animais identificados que poderiam participar do teste. 1.243.000 animais seriam animais que tinham entre 18 e 30 meses, quer dizer, animais com a idade para a participação do teste. De acordo com o filtro, não vamos entrar muito em detalhe aqui, mas dentro de avaliação genética, que tenham pais com avaliação genética, 135.000 atendiam ao filtro. 752 participaram da expogenética e, em 2017, nós introduzimos o teste de desempenho e eficiência alimentar, que a gente vai falar um pouco adiante sobre como funciona o filtro desse teste. E hoje, todos os animais precisam participar do teste de desempenho e eficiência alimentar. Desses, 186 participaram efetivamente da expogenética e 186 foram classificados para doar sêmen e 145 congelou e tivemos sêmen distribuídos aos rebanhos colaboradores. Desses 145 touros que distribuíram sêmen, 102.000 doses distribuídas gratuitas aos 675 rebanhos, 329 mil inseminações comunicadas na BCZ. A gente tem essa diferença exatamente porque mais de 200.000 doses foram compradas e usadas por esses criadores. 110.000 produtos nascidos na data que a gente fez essa informação, gerou essa informação, e 71.000 desses produtos tiveram pesagem. Esse alto percentual aí mostra o comprometimento dos criadores que utilizam touros, PENAT, com o melhoramento genético. E de 672 rebanhos que receberam as doses, nós tivemos um número bem superior, 2.600, que compraram e usaram esses touros. Então, o programa é hoje o maior programa de identificação de touros jovens e, ano a ano, cresce, gerando informação e confiança nessa genética de touros mais jovens. A gente falou sobre o teste de desempenho e eficiência alimentar, que é um filtro para o PENAT. Esse teste tem um índice, e o índice tem mensurado o consumo alimentar residual, onde é gerado um índice, um peso de 30%, o ganho de peso no período, que são 21 dias de adaptação e 56 dias de prova efetiva, que somam 77 dias no total. 15% através da ultrassonografia na área de olho de lombo e 5% na parte de acabamento. E em 2020, a gente introduziu, a BCZ introduziu uma avaliação visual com 15%, através do método EPMURAS, faz uma ponderação, uma avaliação dos animais. Então, a gente identifica a eficiência alimentar, a gente identifica o ganho de peso, é mensurado o volume de carne na carcaça, o acabamento de carcaça, e buscamos aqui aquele animal de bons aprumos, de bom aparelho reprodutivo, de boas características sexuais secundárias e harmonioso. Então, buscamos não só um ganhador de peso, buscamos um reprodutor, um pai de futuros reprodutores. Aqui, então, os coxos, da empresa Intergado, que trabalha desenvolvendo esses coxos. Os animais têm um brinco, ao entrar, ele é identificado e o que ele consome é mensurado. Aqui é um bebedouro, onde ele bebe água, mas uma balança acoplada. Então, em média, ele tem 5 pesagens por dia e é mensurado essas pesagens. Aqui a parte final, onde é feita a ultrassonografia de carcaça, então buscando aí animais de maior rendimento de carne, com melhor acabamento. E dos animais classificados, geralmente metade dos animais que participam do teste de desempenho são classificados, é feito o exame andrológico também, e se ele não produz sêmen, não tem um andrológico positivo, ele é desclassificado também. Aí um exemplo, no Parque Fernando Costa, de uma apresentação de um resultado dos touros de desempenho e eficiência alimentar, geralmente 22 touros de todas as raças, são 13 Nelore e 2 Nelore Mocho classificados anualmente e que têm o seu sêmen distribuído.
aqui um exemplo, né, de um touro que participou, e aqui a avaliação genética. Então, essa é a nossa o certificado de avaliação genética individual do animal. Nós temos, então, o peso à desmama, o peso ao ano, o peso ao sobreano, isso compõe o nosso índice. Nós temos aqui, então, apenas, vamos falar, não sei se vocês vão gravar, mas aqui nós temos 40% do índice. 15, 10 e 15, 40%. Na parte materna, nós temos 10% do índice, 5% para o peso materno, que é o peso aos 120 dias, e o total materna desmama também 5%. Na parte reprodutiva, é o maior índice, é a maior composição do índice ABCZ. Nós temos 35% para o stayability, 10% para a idade ao primeiro parto e 5% para o perímetro escrotal ao ano. Então, nós temos 50% para a parte reprodutiva, 10% para a parte de habilidade materna e 40% para desempenho. Nós entendemos que esse é o melhor índice econômico para o momento atual do país. Outras informações que nós temos na avaliação genética, mas que hoje não compõem o índice ABCZ. A área de olho de lombo, o acabamento de carcaça, o marmoreio, o peso ao nascimento, o perímetro escrotal ao sobreano e a parte de características morfológicas, estrutura, precocidade, musculosidade, não compõe o índice ABCZ. E aqui embaixo, pais e avós desse indivíduo. Então, essa é uma ficha oficial da associação que o criador pode apresentar em vendas ou num estudo de acasalamento genético. Nesse gráfico, é apenas para mostrar a parte da inseminação artificial no Brasil. Nós temos aqui a ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, e ela anualmente faz um relatório do número de matrizes inseminadas, e esse é um relatório parcial, até o terceiro trimestre, entre janeiro e setembro. Então, o total de doses produzidas, né, e comercializadas no Brasil de janeiro a setembro de 19 e de janeiro a setembro de 2020. Houve um crescimento de 30%, esse ano está um ano, realmente nós tínhamos, até então, até 2018 era 12% o número de matrizes inseminadas no Brasil, o ano passado passamos para 14,6%, e esse ano vai ter um crescimento, esse crescimento está aqui em 30%, e na raça Nelore e Nelore Mocho, somando as duas raças, nós tivemos um crescimento de 48%. Então, aqui mostra a importância que o mercado brasileiro tem dado para as raças mãe, né? Para as raças que podem participar de cruzamento industrial, para as raças que podem produzir uma carne de qualidade. Continuando aí, a gente mostra um confinamento, um modelo de confinamento, né? Um grande confinamento do Brasil, e eu gostaria que vocês observassem que esse confinamento ele é branco. Ele é branco porque ele está lotado de zebu. A carne que o Brasil exporta é uma carne de zebuínos. O nosso rebanho, essa aqui é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, dados de 2019, 214 milhões de cabeças, o número de abates, 44 milhões de cabeças abatidas, a produção de carne, né, 10,96 milhões de toneladas equivalente de carcaça, o consumo interno no Brasil e a parte de exportação. Essa exportação tem tido uma variação entre 20% e 25% de exportação. Hoje, o Brasil exporta para 140 países e essa a gente sempre frisa. 80% do nosso gado no Brasil tem sangue zebuíno. Então, a principal carne exportada é carne de zebu. E aqui a gente mostra um gráfico nessa parte de exportação entre o ano de 2000 e 2019, em toneladas exportadas. Nós partimos de 357 mil toneladas para 1.866.000 toneladas exportadas em 20 anos, um aumento de 421%. Na parte do valor
de cada tonelada equivalente, carcaça, né, de tonelada de carcaça de 835 mil dólares para 7 milhões, desculpa, valor total exportado de 835 mil dólares para 7 milhões e 656 mil dólares, quer dizer, houve um aumento de 816% no faturamento. E o aumento no valor da tonelada equivalente carcaça, aqui o valor da tonelada equivalente carcaça brasileira, de 2,34 mil dólares por tonelada para 4,1, um aumento de 75%. Então, isso nos dá uma perspectiva muito favorável. Nós temos trabalhado intensamente com o melhoramento genético, com o manejo de pastagem, com a questão sanitária, porque nós entendemos que o mercado importador de genética e de carne brasileira é muito forte. E frisando, né, lembrando sempre, a seleção não deve ser focada em apenas uma característica, somente em números, pensando só na avaliação genética, ou somente no olho, sem olhar para a avaliação genética. A unidade selecionada é sempre o animal. E é necessário combinarmos diferentes competências objetivas e subjetivas. Seria isso. Nosso muito obrigado e a gente fica à disposição para as perguntas. Bueno, con esto finalizamos la conferencia del doctor Lauro Fraga Almeida, muy extensa. Muchas gracias, doctor Lauro Fraga, por esta excelente exposición de la raza Nelore y de los datos actuales de Brasil. Ahora quisiera, si alguien tuviera alguna pregunta, haga favor de pasarla por el chat para que yo lo revise y verifique si hay alguna pregunta que deba ser contestada. Estoy verificando ahorita. Felicitaciones de parte del doctor Emilio Siria, del doctor Fraga. Bienvenido a México a través de la tecnología de información. Tenemos... Ok, muy interesante. Pidieron preguntar sobre lo que eran las iniciales que había de PM, PD, PA y PS, es peso materno, peso al destete, peso al año y peso al sobreaño. Eso era lo que significaban esas iniciales que había ahí. Bueno, tenemos, a ver, aquí hay una pregunta. Tengo aquí una pregunta del señor Sergio respecto a, buenas noches, ¿los criterios para evaluar los toros o hembras de la raza Nelore son las mismas en Brasil o en México o otro país? ¿O los criterios de evaluación en México tienen su base en los criterios brasileños? Quisiera pasar esta pregunta para que el doctor Lauro Fraga nos conteste referente a los criterios de evaluación que utilizan en Brasil, si son los similares que ellos consideran que son los que se utilizan en México o en otros países, y la parte de México la contestaré yo al terminar la respuesta del doctor Lauro Fraga. Eu prefiro responder apenas no Brasil, eu não conheço a fundo qual o critério de seleção que vocês fazem. Eu ouvi o Dr. Joel falando, mas no nosso caso, como falamos, temos estimulado muito a participação nos programas de melhoramento, né, principalmente no PMGZ, onde avaliamos a parte reprodutiva dos animais, a parte de habilidade materna e desempenho. Mas a parte visual também é fundamental. Na hora da escolha de um reprodutor, devemos olhar esse animal caminhando para olharmos seus aprumos, sua qualidade de aprumos, porque precisamos de animais zebuínos que tenham uma vida longa, uma vida reprodutiva longa. E essa vida reprodutiva passa pelos seus aparelhos locomotores, passa pelos seus aparelhos, pelo seu aparelho reprodutivo, que é o outro ponto que nós devemos ter muito
relevante importância, né? Aparelho reprodutivo, a bolsa escrotal simétrica, de bom tamanho, a bainha que não ultrapasse a linha dos jarretes, quer dizer, porque animais sabemos que com umbigos muito pesados, muito compridos, tendem a se acidentar e não cumprir a sua obrigação como reprodutor. E da mesma forma, a parte de ossatura forte, a parte de musculatura que a gente deve observar, e nas características raciais, que não devemos esquecer as características raciais. Então, nós buscamos aqui aliar a avaliação genética dentro daquilo que precisamos mais, né? Se precisarmos dar um enfoque mais intenso à parte reprodutiva, ou à parte de habilidade materna, ou no desempenho, aliada à avaliação visual. Espero que tenha respondido, doutor Fernando. Sí, muchas gracias, doctor Lauro. Quiero extender un poco aquí para nuestro público. Lo que nos explica el doctor Lauro es que ellos allá, aparte de los criterios de desempeño y reproductivos que son similares a los que nosotros hacemos también aquí en México, ellos allá, además del desempeño productivo, que son los pesajes, del desempeño reproductivo, que es la información de los partos de cada uno de los animales, de las vacas en específico, ellos también están empleando lo que son las evaluaciones visuales. Ellos ya están evaluando los aplomos de los animales, ellos también están evaluando el aparato reproductivo de sus animales. Habló específicamente de la circunferencia escrotal, de la bolsa de los testículos. Habló también de lo que es la vaina, lo que nosotros aquí normalmente mencionamos más como el prepucio, el ombligo. Él habla de que utilizan toros que no sobrepasen la línea de los corvejones para que sean animales longevos. También buscan animales de una buena estructura, de buen hueso, hablándose de estructura, con buenas masas musculares. Entonces, además de los criterios de desempeño y reproductivos de datos que utilizan, están utilizando también ya evaluaciones visuales, porque lo que quieren hacer es conjugar precisamente, que es algo que hizo mucho hincapié en su presentación, es conjugar los datos o la matemática con el ojo, para poder conjugar el mejor animal en esas dos características. Bueno, en la parte de México, yo les puedo comentar que aquí en la asociación tenemos la evaluación, los criterios de evaluación para desempeño son similares a los de Brasil. Creo que los criterios utilizados, por lo menos tanto en Brasil como en México, para determinar qué medir o cómo mejorar los animales, son similares y están basados obviamente en la ciencia, en cómo crece un bovino, en cómo se desarrolla un bovino bajo un sistema de producción que específicamente, al igual que el brasileño, el de nosotros es a pasto. Entonces, el criterio de qué evaluar es similar. La diferencia pudiera estar en el sistema que tenemos, a qué peso queremos llegar nosotros, qué tipo de animal queremos tener. Eso es lo que podría variar, sin embargo, el criterio es el mismo en cuanto a qué medir, ¿sí? En el caso de nosotros, también estamos ahorita trabajando en desarrollar el programa de mejoramiento genético de los cebuinos mexicanos, donde la idea también es incluir esas evaluaciones visuales que nos comenta el doctor Lauro, para que encontremos el mejor animal en números y también el mejor animal en conformación, que a final de cuentas va a ser longevidad y obtener un semental que, además de que nos dé un buen desempeño productivo, nos funcione en el rancho por muchos años, que eso es la longevidad. Bueno, déjenme ver si hay otra pregunta por aquí. Tengo otra. A ver. Dice, en el caso de los animales superiores, numéricamente, los mejores toros y las mejores vacas producen los mejores becerros, o pasan como en los sistemas visuales, que por lo general no es así. Esa es la primera pregunta, doctor Lau.
Creo que tiene desactivado su micrófono, doctor. Oh, desculpa. Baseado no melhoramento genético, nas avaliações genéticas, devido ao tempo que já fazemos no Brasil e a acurácia dessas informações, seja através do registro e das avaliações genéticas, então a importância do registro genealógico no Brasil, porque dá consistência às avaliações genéticas, com certeza, os melhores animais têm produzido a melhor progênie. Né? Nós temos identificado e tem sido usado, sim, as melhores matrizes do rebanho, os criadores buscam os melhores reprodutores para serem os pais da futura geração. Existe sempre uma margem de erro, nós precisamos entender que a combinação gênica muitas vezes não dá certo, mas na maioria das vezes é assertivo essa ferramenta. Utilizarmos os melhores animais, mas fazendo um acasalamento genético dirigido. O PMGZ hoje permite que a gente simule os acasalamentos, que a gente introduza filtros onde um determinado acasalamento, um touro com uma determinada vaca, se ele não atinge o filtro mínimo, ele não passa, né? Na hora do resultado, aquele acasalamento não aparece, então só aparecem os que atingem o filtro mínimo. E nos permite, a gente chama de ficha de curral. Com essa ficha de curral, a gente vai até o curral e a gente faz a avaliação visual, que termina o acasalamento. Primeiro é feito o acasalamento no computador, buscando um mínimo de características que a gente quer melhorar. Depois a gente, com as opções, um exemplo, nós temos uma vaca, usamos 10 touros para identificar qual o melhor touro, colocamos um filtro, apenas 5 touros passaram, 5 touros não atenderam ao filtro que colocamos. Desses 5 touros, nós vamos escolher 2 touros que podem ser usados, que vão ser usados, melhor dizendo, que vão ser usados para fazermos um degrau acima, para melhorarmos a avaliação genética na progênie e melhorarmos as características fenotípicas desse animal. Ok. Muchas gracias, doctor Lauro. Sí, para redondear, para quien no entendió de manera correcta, lo que nos decía el doctor Lauro es que ellos allá, normalmente los animales que numéricamente son superiores, acaban produciendo becerros superiores. Claro, dice que como todo hay cierta cantidad de, vamos a decir, de desviaciones que no se cumplen cuando hay acasalamientos o cruzamientos que no son los correctos, pero en una mayor proporción los animales superiores tienden a dar hijos o becerros superiores también. Ellos lo que dicen él lo que dice es que el programa de mejoramiento genético de ellos les permite hacer los cruzamientos o acasalamiento, como llaman ellos, a través de un sistema en el cual utilizan filtros para poder poner los criterios que quieren de cada uno de los toros para las vacas que tienen. Él dice que pueden utilizar 10 toros, seleccionar 10 toros mejoradores, aplican el filtro en el programa que tienen y ese filtro termina dándoles nada más 5 toros que pueden ser utilizados con esas vacas y de ahí ellos utilizan 2 toros de esos 5 para los cruzamientos con las vacas después de haber ido al corral y hacer una evaluación fenotípica o visual de las vacas para tratar de corregir el desempeño por parte numérica y también el desempeño fenotípico del animal. Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta de la misma persona. Dice, pregunta 2. Considerando usted qué se necesita en México para lograr un sistema de evaluación como el de Brasil y por qué estamos tan lejos actualmente. Es la pregunta. Ya usted vio lo que explicó el doctor Joel de los datos mexicanos. Él pregunta en base a lo que ustedes hacen allá, ¿qué consideran que se necesita en México para lograr un sistema similar
al de Brasil? Eu diria que é uma constância. O Dr. Joel colocou muito bem o comprometimento com a qualidade das informações. Nós entendemos no Brasil que, fazendo as pesagens, né, de acordo com o recomendado pela associação, conseguimos identificar os animais mais eficientes dos menos eficientes. Então, o programa de melhoramento nos auxilia no processo de seleção. Automaticamente, descartamos os animais mais ineficientes e mantemos os animais mais eficientes. Isso gera lucro na propriedade. Automaticamente, os criadores passaram a ver que era importante fazer esse processo de seleção, porque automaticamente os animais dele passaram a ter avaliação genética positiva. E o mercado comprador de reprodutores, exigiu animais com avaliação genética positiva. Então, aqueles criadores que não pesavam e não têm a avaliação dos reprodutores, eles não conseguem atualmente um reconhecimento financeiro do mercado. Então, foi uma necessidade que ocasionou a parte de rentabilidade da propriedade, pois o programa direciona animais de melhor fertilidade, de boa habilidade materna e bom desempenho. Então, a partir do momento que a gente usa os touros corretos, né, nós vamos ter esses indivíduos, então, mais pesados, mais férteis, mais produtivos. Então, isso, a propriedade tem uma maior lucratividade. Desculpa. E, quando a gente coloca esses reprodutores no mercado, os compradores buscam, confiam nessa avaliação genética. Então, aqueles animais com melhor avaliação genética têm melhor preço de mercado. Então, foi uma constância, né? A gente hoje, o mercado brasileiro de sêmen, né? Como a gente colocou aí, nós temos um grande volume de doses de Angus vendida no Brasil. Hoje, eu acredito que o Angus esteja de 20% a 30% ainda acima do Nelore, mas por esse aumento de 2020, que a gente mostrou o crescimento no Brasil de 30% e a raça Nelore crescendo 48%, se continuar dessa forma, em 5 anos, a venda de sêmen no Brasil de Nelore iguala a da raça Angus. E a gente, na parte de touros, não podemos comparar, né? A raça Nelore é a raça que vende o maior volume de touros no Brasil. Disparado, as raças zebuínas representam 78%, todas as raças zebuínas representam 78% dos animais comercializados em leilão. Então, com relação a touro, no Brasil, as raças zebuínas são as mais importantes, são as que geram mais retorno aos criadores em termos de anos de trabalho, né, a campo, anos de vida útil e número de bezerros nascidos. Então, touro é zebuíno com tranquilidade. E o sêmen mostrou isso por quê? Porque está sendo ofertado ao mercado animais com avaliação genética superior e avaliação genética que corresponde. Se ele tem um peso de desmama de 10 quilos, ele gera esse peso superior. Se ele tem uma idade ao primeiro parto com menos 10 dias, ele gera esse resultado. Se ele tem uma DEP para perímetro escrotal de 1 centímetro, então a confiança na avaliação genética. Então a gente conseguiu isso devido à perseverança. E a gente acredita fielmente que vocês, seguindo as recomendações, como foi falado na palestra do Dr. Joel, e pela Associação Mexicana, né, é o caminho a ser seguido. Seria isso. Muchas gracias, doctor Lauro.
Como lo indica el doctor Lauro, él hace referencia a que él considera que lo necesario es la constancia, seguir con los datos, seguir con los pesajes, seguir evaluando los animales, hacer el proceso de selección, como él bien decía, quedándonos con los mejores animales, desechando los animales inferiores para que se obtenga una buena rentabilidad en los ranchos, y eso, además de ayudar a las cuestiones de producción, además de ayudar a las cuestiones de eficiencia, le dé al criador un reconocimiento económico de esos animales que son superiores. Entonces el camino es, volvió a decir al final, continuar de manera constante, seguir con los lineamientos que presentó el doctor Joel Domínguez en su presentación, seguir recabando datos y seguir haciendo selección con los animales. O sea, no es más que constancia y selección. Fueron sus palabras, ¿no? Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta más. Estoy revisando aquí el chat de parte de Sergio. Muchas gracias por la respuesta, por la presentación. No tengo ninguna otra pregunta aquí. Quisiera darle de parte de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú al doctor Lauro Fraga el reconocimiento por esta excelente conferencia, por haber asistido con nosotros a esta muestra internacional del cebú mexicano, edición virtual 2020, y que nos haya dado su tiempo para explicarnos este proceso que se llevó a cabo en Brasil y cuál es el estado actual de la raza Nelore. Muchas gracias, doctor Lauro, nuevamente por su conferencia, por su asistencia. Nos honra a la asociación tenerlo como conferencista y le agradezco nuevamente su participación. Muchas gracias. Si quiere algunas palabras para que despidamos ya la conferencia. Doutor Fernando, fiquei muito honrado de estar com vocês. A ABCZ, com a Associação Mexicana de Criadores de Zebu, são associações irmãs e é muito importante que caminhemos juntos no sentido de interação, que essa seleção que vocês desenvolvem aí com a nossa seleção aqui possa ter uma interação e caminhemos para produzirmos mais e mais, para que os nossos associados possam ter maior rentabilidade e produzir mais, com sustentabilidade. Acreditamos fielmente que as raças zebuínas são competentes, que ultrapassam desafios e um trabalho conjunto entre as associações é importantíssimo para que consigamos ter entrosamento e que essa genética possa ser compartilhada, né? A mexicana e a brasileira possam se juntar e produzir um zebu ainda melhor. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí, abusando de su confianza, doctor, una última pregunta. El peso al sobreaño que ustedes manejan allá, ¿cuántos meses después del año es? ¿Cuántos meses? Peso sobre año. São 450 dias, né? 365. São seis meses mais, né? São 450 dias, são 15 meses. 3 meses acima de ano. Essa é a idade adaptada no Brasil. Nós fazíamos 550 dias e trouxemos para 450. Sí. 450 días sobre año. Muchas gracias, doctor. Sí, está hablando que ellos allá tienen ahorita a 15 meses, es el peso al sobreaño. Nosotros actualmente en la asociación lo tenemos en 18 meses, que son 550, que es lo que él indica. Ellos ya en base a su selección y a su avance ya corrieron a 450 días ese peso al sobreaño. Ese es el dato. Bueno, pues nuevamente, doctor Lauro, muchas gracias por su presentación, por haber respondido. Y como dice usted, la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú y la Asociación Brasileira de Criadores de Cebú son asociaciones hermanas y efectivamente considero que debemos de trabajar juntos en bien
del mejoramiento genético de las razas seguras. Muchas gracias y le agradezco su participación.